Bom dia! Mais uma vez no canal Paz e Bem, palavras de budismo, palavras de ensinamentos, palavras de compartilhamento de experiências. O que nós refletimos aqui com vocês, nesse enfoque, nessa lente do budismo, dos ensinamentos de Shakyamuni Buda, é como vivemos a nossa vida. E que os ensinamentos de Shakyamuni Buda têm a ver com o nosso cotidiano, com a nossa vida. Por isso, estou aqui nesse canal Paz e Bem, para que possamos refletir a partir desses ensinamentos de Shakyamuni Buda, que é onde eu estou, que é este meu território junto com vocês, de que forma os ensinamentos de Shakyamuni Buda permitem que tenhamos uma vida saudável, uma vida em harmonia, uma vida em apreciação. Nosso mestre fundador da minha tradição, mestre Dogen, aprecia a sua vida. Ah, mas eu estou com tantos problemas. Esses problemas são nossos professores, nossos mestres, porque está testando em nós a nossa rigidez, a forma de enxergarmos a vida, os nossos medos, nossas inseguranças. E hoje, especialmente, eu quero trazer a vocês o caminho de 8 aspectos, ou o caminho óctuplo, atendendo especialmente a um pedido de uma pessoa que vem insistentemente perguntando: o que é o caminho óctuplo? O que é o caminho de 8 aspectos? Vou falar aqui brevemente, nesses minutos, o que é esse caminho de 8 aspectos. Os ensinamentos de Shakyamuni Buda são vastos como o oceano, como as montanhas, como o céu, como a terra, como o sapinho, como o cachorrinho, como os seres humanos, como as flores, as folhas, as plantas, toda a biodiversidade. O que pulsa na nossa vida somos nós, com tudo que existe. Os ensinamentos de Shakyamuni Buda transitam nessa realidade. Né? O caminho de outro aspecto, é uma parte dos ensinamentos de Shakyamuni Buda que nos ajuda muito. Os ensinamentos vêm desde a percepção e da experiência que intersomos com tudo que existe. Mas nós temos a nossa vida, nós temos a nossa educação, os nossos condicionamentos que fazem assim conosco. Ah, eu penso assim, eu penso assim, eu penso assim, eu penso assim. Ai, não vem com novidade, não vem por que eu penso assim, que eu penso assim. Mas como eu penso? Como eu funciono? Como eu abro a minha mente? E aí, por meio dos ensinamentos de Shakyamuni Buda, eu visto o manto de Shakyamuni Buda, os seus ensinamentos, nessa roupinha hoje informal que eu tô para vocês, uma roupa esporte, para que a nossa vida tenha esse aspecto do esporte, né? Do exercício, da prática incessante em contentamento. Vamos parar de achar que prática incessante é pesado e é difícil. Não, é como você pegar uma prancha de surf. Eu não sou surfista, nunca fui, mas enfim, imagino pegar uma onda assim. Ah, que gostoso, que medo, que medo, que medo. Mas a gente tem uma intuição que vai, que flui com tudo que existe. Então, o caminho de outros aspectos é um pouco esse observar constante, esse observar contínuo da nossa vida, como funcionamos, e de uma maneira, repito, de uma maneira não excessivamente crítica. Nós temos que parar com isso. Parar de pegar pesado conosco mesmos, né? Nós estamos aprendendo nessa vida, logo vamos embora. Somos como uma gota de orvalho na relva, como diz o texto de Mestre Dogen, né? Ou um clarão de um raio, que é num instante. Por que infernizar tanto a nossa vida? Com inseguranças, com medo. Aprecie a sua vida, até a sua insegurança. Aprecie. A vida é isso. Isso nos torna vivos, nos torna dinâmicos. Então, hoje, no caminho de outros aspectos, vou tentar passar um pouco como nos afinamos, como nos ajustamos, né? No dia a dia. O primeiro sermão de Shakyamuni Buda foi as 4 nobres verdades. Né? A primeira nobre verdade, nós já falamos sobre aqui, vou passar rapidinho. As insatisfações existem. Logo, o sofrimento existe.
A segunda, há causas que geram as insatisfações, dukkha, né? Há causas que provocam o nosso sofrimento, né? Saber nada surge por acaso. O que a gente está alimentando de sofrimento que está gerando, repetindo, né? Então há causas, temos que olhar essas causas, ir a fundo. Terceiro, há o caminho em que da grande tranquilidade em sabedoria. Existe esse caminho da tranquilidade em sabedoria, da paz sábia, que é o nirvana. Aqui, nesse tempo, nesse momento, terceira nobre verdade, há um caminho para que possamos ter a nossa paz sábia, paz em sabedoria, e não paz omissão, aquela forçada, né, que não é verdadeira. Terceira nobre verdade, o nirvana. Há um caminho para uma paz sábia. E é possível atingir. E a quarta nobre verdade, o caminho de 8 aspectos. O caminho óctuplo. O caminho óctuplo é como se fosse uma orientação para nós. Um guia de como nós nos percebemos e nos observamos. Né? São 8 aspectos, mas não significa que um leva o outro, que leva o outro, né? Num aspecto linear, numa régua, né? Mas circular, para dentro e para fora, embora não haja dentro e fora, mas enfim, dinâmico. A primeira coisa que Shakyamuni Buda recomenda no caminho de 8 aspectos, primeiro, um dos aspectos é memória correta, pensamento, memória correta, ponto de vista correto, na verdade, né? O primeiro é esse, que a gente tenha um ponto de vista correto da vida. E o que é o ponto de vista correto? Ou memória correta? É lembrarmos incessantemente, por isso que são os ensinamentos de Buda. Não dá para ensinar o caminho óctuplo, o caminho de outro aspecto, sem conhecer todos os ensinamentos de Buda. Então, por isso, nesse curto espaço de tempo aqui, eu vou tentar condensar, mas memória correta, o ponto de vista correto, adequado, coerente, é saber que a vida está em constante transformação. Lembre-se sempre disso. Nada é fixo. Causa e efeito acontecem simultaneamente. Tudo que você faz repercute na teia da vida e tudo está em movimento, tudo está em constante transformação. Nada é fixo, nada é fixo, nada é fixo. Portanto, não adianta segurar a realidade, controlar para não mudar. A mudança ela acontece incessantemente, a vida é dinâmica. O que a gente tem que lembrar mais? Não existe um eu fixo. Eu, essa pessoa que está diante de vocês, é resultado de infinitas causas e condições. Meus pais, meus avós, minha educação, meus relacionamentos, né? Meus sofrimentos, minhas alegrias, os encontros que eu tive, desde um cobrador de ônibus, até um pipoqueiro, uma pipoqueira, até uma discussão na rua, até um encontro com uma pessoa, até meus professores da faculdade que eu tive, todos me fizeram, todos estão aqui comigo falando com vocês. E eu estou falando aqui com vocês também porque eu sou formada pela Monja Koen Hiroshi, que foi minha mestra, é minha mestra de treinamento, então eu sou o que ela também me ensinou. Nós somos essa teia incessante, dinâmica. Quem é esse euzinho que a gente quer conservar? Preste atenção nisso, que os momentos de sofrimento acontecem quando a gente nega tudo isso. Então, memória correta? Lembre-se sempre disso. Mas lembre-se não como uma coisa determinada, pré-determinada, mas lembre-se como um movimento da vida. A vida é movimento, a vida é transformação e nós nos fazemos juntos, juntas, incessantemente. Tenha isso sempre em mente. Quando você tem isso sempre em mente, o segundo ponto do caminho de 8 aspectos é pensamento correto. Pensamento adequado. O que é? Meus pensamentos, quando acontece alguma coisa ou uma circunstância, o meu pensamento vai lembrar desses aspectos da memória, esses aspectos de como a vida funciona. Então, o nosso pensamento vai ficando mais ajustado com essa realidade. Então, nossos pensamentos não vão ficar enlouquecidos para lá, que gera sofrimento, mas os nossos pensamentos vão estar lembrando dessa perspectiva da vida, dessa multiperspectiva da vida, nessa pluriperspectiva da vida, né? Então, nossos pensamentos começam a mudar.
Então, memória correta, o ponto de vista correto em sabedoria, nos permite que tenhamos pensamentos que vão se delineando e se tornando plásticos, vão se tornando adaptados, vão se movendo nesse raciocínio de que intersomos com tudo que existe. O nosso pensamento vai modificando, a forma da gente pensar vai modificando. Por conseguinte, se a nossa forma de pensar vai modificando, consequentemente, o que mais? Terceiro aspecto do caminho de outros aspectos, a fala. A nossa fala, a nossa forma de manifestar no mundo modifica. Você não reproduz palavras que dizem, não vai mudar não sua vida é assim. Esse é um pensamento errado. A sua fala vai poder assim, vai em frente, tudo é movimento, acredite. A sua fala, em qualquer circunstância que você estiver, vai ser uma fala adequada. Por quê? Porque você está considerando essa perspectiva da memória, né, desse pensamento e da memória do ponto de vista correto, que tudo está em constante transformação, não existe um eu fixo. Então, seu pensamento vai ser mais afinado, mais mobilizado por esse ponto de vista. Consequentemente, a sua fala vai ser adequada, ou a não fala, ou às vezes o silêncio. Né? Às vezes tanta confusão que é melhor se silenciar e perceber o que está acontecendo. Né? Fala correta. Outro aspecto no caminho de outros aspectos é ação correta. Então, se você tem clareza como a vida funciona, a dinâmica da vida, a organicidade da vida, seu pensamento começa a considerar isso em todas as circunstâncias, a sua fala começa a ser mais adequada, né? Onde quer que você esteja, até a fala para você mesmo, para você mesma, né? A sua fala. O outro aspecto é a sua ação no mundo, a sua atitude no mundo. Muitas coisas que você fazia agressivas, de ir ao encontro de uma negação, de uma circunstância que você tem dificuldade de lidar, agora você dá um passinho para trás, inspira e expira. Coloque essa lente do movimento da vida do interser. Coloque essa lente. Quem está diante de você? Qual é a história dessa pessoa? Não faço a mínima ideia. Mas com certeza você vai considerar que infinitas causas e condições influenciaram aquela vida. Eu não preciso aceitar violências, concordar com violências. Mas você olha o ser humano. O que aconteceu com esse ser humano? Né? Se as atitudes não estão adequadas desse ser humano, você trabalha as atitudes, mas não ataque esse ser humano. Né? Então, a sua ação no mundo fica uma ação sábia, uma ação cuidadosa. Você não reage, você começa a agir, a interferir de uma maneira especial, uma maneira com sabedoria, com meios expedientes. Né? Isso é muito importante. Por exemplo, agora eu estou gravando para vocês aqui, nessa manhã, e o meu computador está pedindo para que eu coloque na fonte para carregar. Esse exemplo eu quero aproveitar nesse momento. A gente que percebe que nós estamos aqui compartilhando um pensamento de Shakyamuni Buda, o caminho de outros aspectos, mas a gente está atento às necessidades. Eu estou falando com vocês, mas estou atento às necessidades. Assim, as necessidades de tudo que existe, a gente fica com um pensamento mais sistêmico. A máquina aqui começou a dizer bateria, mas eu já me preparei e deixei a tomada próxima, porque isso poderia acontecer. Então a gente começa a adquirir um pensamento mais aberto, mais estratégico, mais amplo. Não estratégico no sentido, agora eu sei como me virar, ninguém me pega mais, né? Isso não é, ninguém me pega mais, é um pensamento rígido, fixo, de um eu fixo. Então o caminho de outros aspectos vai desconstruindo um novelo mental que a gente tem e vai abrindo esse novelo e tecendo uma flor infinita, vai tecendo uma forma de pensar extremamente aberta, é uma forma de pensar em sabedoria. Então, voltando no caminho de outros aspectos. Ponto de vista correto, né? Essa forma de olhar a vida de maneira ampla,
Consequentemente, o nosso pensamento é correto, é adequado. Pensamento adequado. A fala adequada. A fala fica em sintonia com o nosso pensamento. Vocês estão ouvindo? É a Jasmine. Ela adora participar das minhas participações, das minhas presenças na internet. Ela está lá. O que está acontecendo com a Jasmine? Está reagindo a algum estímulo, né? A nossa vida é assim. Vamos ver se eu continuo na nossa conversa. Assim, fala correta, ação correta no mundo. É uma ação em sintonia com aquilo que eu penso, com aquilo que eu tenho como ponto de vista correto. Então você vai afinando. Eu estou usando aqui a reguinha que depois eu vou mostrar para vocês. Depois, meio de vida correto. Se eu penso que a vida é sistêmica, que a vida é esse movimento está em constante transformação, que não existe nada fixo, esse meu eu é resultado de infinitas causas e condições, então meu modo de vida vai ser, para quê? Para cuidar disso. Se eu tenho dificuldade de compreender isso, eu acho importante a meditação, faço meditação sim. Faço porque a meditação me permite um equilíbrio. Então, meu modo de vida, eu vou introduzir na minha rotina, no meu dia a dia, meditação, zazen. Vou incluir no meu dia a dia os ensinamentos de Buda. O que Shakyamuni Buda está nos ensinando? Eu vou incluir no meu dia a dia momentos de arte, momentos de leitura, exercícios físicos, alimentação saudável, relacionamentos saudáveis. Então você vai modificando. Você vai cuidando da sua vida como você cuida de um jardim, que muitas vezes a terra está tão seca. Não, você precisa cutucar, quebrar isso, tornar a terra mais arejada, com mais oxigênio, para que a vida possa fluir, água, adubo. É assim a nossa vida, tem que modificar. Meios de vida corretos, a nossa forma de viver tem que ser modificada também. O que você assiste na televisão? Como você alimenta a sua mente? Então tudo isso tem que ser modificado. O sétimo ponto, né? O sexto ponto é o esforço correto. Se você quer mudar, se você quer desenvolver a sabedoria na sua vida, se você quer ter uma vida saudável, tem que ter esforço. As coisas não vêm assim, tem que ter foco, esforço, dedicação, cuidar para que você consiga quebrar esse padrão mental que é tão forte. Você sabe? Nós temos padrões mentais da nossa educação, da nossa cultura, o sofrimento que nós tivemos na nossa vida que formou uma cicatriz, né? As cicatrizes, elas são muito fortes. Elas às vezes não saem, mas a forma de você se relacionar com a cicatriz pode modificar, né? Para isso, se você acha importante ter uma mente de sabedoria, sabedoria não digo no sentido acadêmico, no sentido de sabedoria no sentido de sensibilidade de lidar com as coisas que vêm até você, e uma sensibilidade sábia, que sabe lidar, né, com maciez, com compreensão, né, a compreensão das diferenças. Então, você compreendendo isso, você também precisa ter um esforço no sentido de seu foco ir para esse pensamento, porque a gente vai sempre para aquele pensamento que nos coloca para baixo, né? Então, o esforço correto, o esforço é, vamos lá, estou indo para baixo, mas quem sabe, não é bem assim, não é bem assim, caiu, mas não é bem assim, não é bem assim, é verdade, é assim, nossa, devagarinho você vai, como alongamento de exercício físico, né? O músculo está rígido, não faz exercício de alongamento, quanto mais alongamento você faz, mais flexibilidade a sua mente vai adquirindo, mais seu coração vai ficando flexível. Para isso você tem que ter, sim, um esforço de dedicação, de foco. Use meios expedientes, escreva bilhetinhos na sua casa, participe dessas oportunidades de prática que a gente tem. Vá lá, vá trazendo para sua mente outras formas de pensar. Atenção correta, né? Para tudo você coloque foco. Esse é o sétimo ponto.
Coloque foco, tenha atenção. Puxa, agora estou distraindo. Nossa, agora escorreguei. Puxa, deixa eu pôr foco. Atenção, atenção, que eu chamo de mindfulness, né? Como é que eu ponho foco nas coisas que eu faço? Não se distraia, não se disperse, né? E o oitavo é meditação, concentração correta, né? Não deixar de fazer zazen, não deixar de fazer essa prática da respiração consciente, porque ela ajuda você intuitivamente a você chegar ao seu eixo, e é só seu, tá? É o eixo da sua vida, né? A gente ensina, orienta isso, mas é você que chega no seu próprio eixo. Então esse é o caminho de 8 aspectos que se integram. Se eu pratico meditação, meu pensamento vai ficando mais macio, minha fala vai sendo mais cuidadosa, minha ação no mundo vai ser de... E assim nós vamos tocando a nossa vida. Esse é o caminho de 8 aspectos, esse ensinamento de Shakyamuni Buda, que nos ajuda a passar quase que como um scanner, né? Quase que como um olhar profundo de como estamos conduzindo a nossa vida. Então, o caminho óctuplo, o caminho de 8 aspectos, é a memória correta, lembrarmos sempre da natureza da vida. Outro aspecto, pensamentos adequados, pensamentos em uníssono com essa forma de entender a vida. A fala nossa também ser modificada nesse contexto, a nossa ação no mundo ser de acordo com isso que nós sentimos e que nós pensamos. O nosso meio de vida, a nossa forma de viver também seja coerente com isso. Tenhamos esforço, dedicação, foco e meditação. Perceba esses aspectos no seu cotidiano. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos e todas nos tornar o caminho iluminado, o caminho da sabedoria, o caminho do esclarecimento e do contentamento com a existência. Excelente semana para vocês.